Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Celso, de Biologia. Vamos começar uma videoaula aí. Ela corresponde à aula 4 da apostila 1 e à aula 5 da apostila 2. O tema é polipeptídeos ou proteínas. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que são macromoléculas, são biopolímeros, têm alto peso molecular. Hidrolisadas, elas se transformam em moléculas menores chamadas aminoácidos. Relembrem que uma macromolécula ela tem que ser hidrolisada, transformada em micromoléculas, e essas micromoléculas serão absorvidas, no nosso caso, lá no intestino delgado, no duodeno. Se a proteína é feita de aminoácidos, então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um aminoácido. Olhe no esquema comigo aqui, ó. Ele é a fusão de uma amina com um ácido carboxílico. Então, vira um aminoácido. Perceba que nesse carbono aqui, ó, existe uma letra R, que é o radical. Eu vou mostrar na sequência para vocês que existem 20 tipos de aminoácidos na natureza. Mais ou menos assim, 20 tipos de tijolinhos com os quais nós podemos construir todas as casas do mundo, lembrando que as casas são as proteínas. A única diferença entre os aminoácidos é esse radical. Portanto, todos eles têm NH2, CH, C-O, OH. A única diferença entre os aminoácidos é o seu radical. Aqui, ó, esse slide está mostrando para vocês os principais tipos de aminoácidos, lembrando que são 20 tipos. Como é que os aminoácidos se ligam para formar as proteínas? A ligação é chamada de peptídica. Se você olhar aqui no esquema abaixo, a ligação peptídica ocorre entre o OH do grupo ácido e um dos Hs do grupo amina. Através dessa reação sai uma molécula de água. Portanto, uma ligação peptídica produz uma molécula de água. Se por acaso no vestibular apresentarem uma molécula para você e pedir para você dizer quantas ligações peptídicas ou quantos aminoácidos essa molécula tem, olha aqui no esquema. A ligação peptídica sempre está entre o C-O e o N. E lembre-se, uma ligação peptídica corresponde a uma molécula de água. Agora, vamos fazer um outro cálculo aqui. Ó. Se você tivesse 1000 aminoácidos na proteína, quantas ligações peptídicas você teria? 999. Por quê? Porque sempre o último ácido fica sem ligar. Então, o número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos menos 1. Tudo bem? Bom, nós podemos encontrar as proteínas de diferentes maneiras de acordo com a sua estrutura. Se os aminoácidos estiverem dispostos em forma linear, retilínea, ela tem uma estrutura primária. Se eles forem encontrados espiralizados em forma de hélice, lembrando um fio de telefone, estrutura secundária. Se eles estiverem em forma espacial, piramidal, estrutura terciária. Quando você tiver assim, ó, várias fitas, várias cadeias de aminoácidos entrelaçadas, lembrando uma coisa fibrosa, globosa, a estrutura já é chamada de quaternária. Já os estudos recentes mostram que a estrutura da proteína dá a ela uma forma. A forma da proteína determina a sua função. Então, a função de uma proteína é decorrente da sua forma, que é decorrente da sua estrutura. Tá? Aqui, cada slide mostra para vocês a explicação de cada estrutura. Vocês podem olhar. Aqui você teria a molécula da hemoglobina, formada por 2 cadeias alfas e 2 cadeias betas, a velha hemoglobina transportadora de gases respiratórios. Por que é importante nós estudarmos as proteínas? Porque elas têm várias funções. As principais fazem parte da nossa estrutura,
Elas são hormônios, elas servem como nutrientes, elas têm atividade enzimática e elas também servem para a nossa defesa orgânica. Como função estrutural, vou citar algumas aqui. O colágeno é a proteína mais abundante do nosso organismo. Mais ou menos 25% do nosso corpo é colágeno. E ele nos dá flexibilidade, movimento, resistência. Muito presente na pele, nos ossos, nos tendões. A quitina e miosina, eu brinco que é como se fosse o Batman e o Robin, a dupla dinâmica. Elas estão presentes nos músculos, elas permitem que eles se contraiam, que eles se relaxem. Portanto, movimento, locomoção, deslocamento. Queratina, todos nós sabemos, né? Está na nossa pele, está no pelo, no cabelo, está nas unhas. Ela é impermeabilizante e uma excelente adaptação ao meio terrestre. Se você comparar a pele de um jacaré com a de um sapo, como eu já tinha dito ano passado para vocês, o jacaré tem muito mais queratina na sua pele por causa do ambiente terrestre. O pâncreas, ele produz insulina, glucagon, que são hormônios, que são proteínas importantes no controle da glicemia, da taxa de açúcar do corpo. Olha aqui a albumina, que é a principal proteína da clara dos ovos e do sangue, tá? Mas, sem sombra de dúvidas, as proteínas mais famosas, badaladas, são as catalisadores, as enzimas, elas que controlam as reações químicas no metabolismo, diminuindo a energia de ativação. Como eu disse lá no início, são elas que hidrolisam as macromoléculas, transformando-as em micromoléculas. As proteínas de defesa do nosso organismo, elas são classificadas basicamente em dois grupos. Os antígenos, que são as proteínas estranhas, presentes principalmente nos parasitas. Os maiores portadores de antígenos são bactérias, protozoários, fungos, vírus e vermes. Quando o antígeno entra num organismo, num hospedeiro, ele desencadeia uma série de reações de defesa que levam, despertam, induzem a produção de anticorpos, também chamados de imunoglobulinas. O que é interessante saber é que a relação entre um antígeno e um anticorpo é um mecanismo chave e fechadura. Ou seja, para cada antígeno existe um anticorpo. Se o antígeno é bactéria, o anticorpo é antibiótico. Se o antígeno é verme, o anticorpo é vermífugo, e assim sucessivamente. As enzimas, elas são altamente eficientes, elas são quimicamente ativas, elas não são destruídas durante as reações químicas. Uma mesma enzima pode repetir milhares de vezes a mesma reação química. São biocatalisadores orgânicos que controlam o metabolismo, mas elas são altamente exigentes e elas necessitam de certos fatores de controle. Eu vou explicar na sequência aqui para vocês. Por exemplo, uma amilase, ela só digere carboidrato. Uma lipase só digere lipídios. Proteases só digerem proteínas. É aí que está a relação de alta especificidade, chave e fechadura das enzimas. Um dos fatores mais importantes de controle da atividade enzimática foi descoberto por Van Hoff, um químico muito famoso, e ele descobriu que, ao aumentar 10 graus a temperatura, normalmente a atividade enzimática dobra. Portanto, a temperatura é muito importante na atividade enzimática, até um certo limite. Se vocês observarem esse gráfico aqui, você vê que vai aumentando a temperatura, vai aumentando a atividade enzimática. Quando chega aqui por volta entre 30 e 40 graus Celsius, ela atinge o máximo da sua atividade e, logicamente, o máximo do produto que ela produz.
A partir dessa temperatura ótima aqui, ou da atividade máxima, se você continuar aumentando a temperatura, a atividade enzimática vai diminuindo. Ela está sofrendo desnaturação, ela está mudando a sua forma e, consequentemente, a sua função. Portanto, cada ser vivo tem o seu set point, a sua temperatura ótima. No nosso caso de mamíferos, vocês sabem que ela gira em torno de 36 graus. Portanto, o organismo ou ele acelera o metabolismo para aquecer ou ele transpira para resfriar. Portanto, nós temos que nos manter aí na faixa de 36 graus Celsius. Outro fator interessante no controle enzimático é o pH, né? A porcentagem de íons H+ de uma solução, segundo o nosso amigo Arrhenius. Olha o gráfico aqui e veja que é muito importante. Olha o comportamento da enzima no eixo do Y pelo pH no eixo do X. Mesma coisa. Aqui você nota que num pH entre 7 e 8, que é um pH neutro, a enzima tem o máximo da sua atividade. Daria para perceber que esse gráfico aqui provavelmente é uma enzima da nossa boca. Mesma coisa, a partir de um certo valor do pH, a enzima começa a sofrer desnaturação porque ela muda a sua forma e a sua função. Esse desenho aqui, ó, mostra perfeitamente o que nós estamos falando. Você tem aqui, ó, um substrato, uma enzima. Aqui você tem o centro ativo, o centro de encaixe dela, e aqui em verde você tem o substrato. Perceba que ele se encaixa no centro ativo da enzima como se fosse uma chave com uma fechadura. Tá? E depois desse encaixe, dessa união, você percebe nitidamente que o substrato foi transformado em produtos, ou seja, aqui já aconteceu a hidrólise. E, obviamente, o substrato se desliga do centro ativo da enzima e ela volta aqui para repetir milhões de vezes a mesma reação. Tá? Aqui, ó, o slide mostra alguns exemplos de proteínas importantes do seu corpo com as respectivas funções. Isso daí já é do seu conhecimento, eu tenho certeza. De novo aqui mostrando as principais da enzima para vocês. Deixa eu só ligar minha bateria aqui. De novo, olha lá, mostrando para vocês. Esse slide é interessante para mostrar como é que a forma determina a função da proteína. Acompanhe comigo. Tem uma doença genética autossômica recessiva chamada anemia falciforme ou ciclemia, e ela retrata exatamente esse exemplo que eu quero falar. As hemácias, os glóbulos vermelhos, no interior das quais a hemoglobina fica, elas transportam o oxigênio. Basta que o aminoácido ácido glutâmico seja trocado pela valina, que a hemácia bicôncava normal se transforma numa hemácia falciforme, em forma de foice. Então, ó, a troca de um aminoácido na estrutura da proteína, chamada hemoglobina, pela valina, leva à mudança da forma, e a mudança da forma leva à mudança da função. Olha aqui no desenho, aqui, ó, essas hemácias compridinhas aqui, ó, mostrando exatamente para você a forma de foice. Vem lá do inglês lá, cycle, foice. Só por curiosidade, uma hemácia normal, ela vive em média 120 dias. Essa hemácia em forma de foice vive no máximo 30 dias. Então, a vida útil diminui. Aqui um slide mostrando a importância, né? A forma da proteína está relacionada com a sua estrutura terciária, que vai lhe dar a sua função. Aqui um fenômeno interessante, meus queridos alunos, ó. Se você alterar a forma da proteína, ela sofre desnaturação, mas em alguns casos ela readquire a sua forma e a sua função,
fenômeno chamado renaturação. Nesse caso aqui, ó, quando você frita, coze ou transforma o ovo cru em outra coisa, a desnaturação é irreversível. Por quê? Você não consegue fazer o ovo virar cru de novo. Outro exemplo aqui, ó, você pega o leite, transforma ele em queijo, nós não vamos conseguir fazer o queijo voltar a virar leite. Então, essa desnaturação, ela é irreversível. No caso de uma desnaturação reversível, é o tipo do caso que você está num estado febril, numa febre, suas proteínas podem sofrer uma mudança, mas basta que você baixe a febre, obviamente que elas se renaturam e aí a desnaturação é considerada reversível. O nome dos aminoácidos tem origem no local onde eles foram encontrados e automaticamente não é tanto essencial. Os aminoácidos que compõem as proteínas, eles podem ser classificados em duas categorias. Os essenciais, que são os mais importantes, não são produzidos pelo nosso organismo. Eles necessitam ser ingeridos durante a alimentação e são lisina, leucina, isoleucina, valina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofana e histidina. Lembrando que vocês não precisam guardar esses nomes. Tem que saber que eles são produzidos pelos autótrofos, portanto, nós temos que comê-los na nossa dieta, na nossa alimentação. Os alimentos não essenciais são produzidos pelo nosso organismo, praticamente pelo nosso fígado, não precisamos ingeri-los na alimentação, e aí vem um lance interessante. Se os essenciais são vitais, eles têm alto valor biológico e automaticamente eles custam mais caro. Eles apresentam-se no mercado com uma abreviação, uma letra padrão. Aqui, de novo, aquela ligação peptídica que eu tinha falado para vocês. Agora, nós temos milhões de proteínas na natureza. Como é que elas diferem uma das outras? A primeira diferença está na quantidade de aminoácidos. Então, vocês têm proteínas pequenas, médias e grandes. Segundo exemplo que eu posso citar para vocês, os tipos de aminoácidos. Como eu falei anteriormente, eles podem ser naturais ou essenciais. Lembrando que quanto mais aminoácidos essenciais a proteína tiver, maior o seu valor biológico, maior é o seu valor. Por isso que a gente pode comparar uma fraldinha com uma picanha. Por que a picanha custa mais caro? Porque ela é basicamente feita de aminoácidos essenciais. A terceira diferença está na sequência dos aminoácidos, lembrando que essa sequência dará a forma da proteína, e é na forma da proteína que se estabelece a sua função. Basicamente, nós podemos classificar as proteínas em dois tipos. As proteínas simples, formadas exclusivamente por aminoácidos. Tá? É uma cadeia pura de aminoácidos. E nós temos as proteínas conjugadas, também chamadas de heteroproteínas, que além da parte proteica, que são os aminoácidos, elas têm uma parte não proteica, chamada de grupo prostético, que é um elemento diferente do aminoácido. É interessante que vocês saibam que os aminoácidos não servem como fonte de energia, são usados na construção das proteínas. Tá? Aqui, então, vocês podem ir acompanhando, eu já fui falando aqui para vocês. De novo, eu vou insistir mais um pouquinho nesse gráfico, que é a importância da temperatura na atividade enzimática. Aqui nesse ponto,
a temperatura ótima, atividade enzimática máxima. A partir desse ponto aqui, onde eu estou mostrando, vai começar a desnaturação, que é a mudança na forma da proteína. Relembre que toda enzima precisa necessariamente de um pH, de uma temperatura e de um substrato para estabelecer o mecanismo chave-fechadura. Aqui você está vendo a atividade de duas enzimas. Aqui, ó, no pH 2, a pepsina estomacal, atividade máxima. Aqui, a pitialina, né, é uma amilase, ela atua no pH neutro, na boca, atividade máxima. Nos vestibulares, esses gráficos caem na segunda fase, pedindo para você interpretar. Então, agora ficou fácil. De novo, mostrando para vocês aqui, ó, a estrutura das proteínas, né? Esse gráfico é interessante. Se você acompanhar aqui, ó, em vermelho, você vê, ó, reagentes transformando-se em produtos. Aqui, ó, veja a energia necessária para que a reação ocorra. Aqui embaixo, em azul, você já nota a mesma reação química com a presença da enzima. Os mesmos reagentes vão se transformar nos mesmos produtos, só que a energia gasta e o tempo serão bem menores. Então, esse gráfico mostra tranquilamente que a presença de uma enzima diminui a energia de ativação, ou seja, a quantidade de energia necessária para que uma reação ocorra e o tempo necessário para que ocorra. Então, quando você toma um remédio e ele faz um efeito, ele funcionou como uma enzima. Quando você toma um antiácido, um energético ou coisas do gênero, eles basicamente interferem na velocidade das enzimas. O cofator é uma substância existente na natureza. O melhor exemplo de cofator são as vitaminas, que também podem ser chamadas de coenzimas. Eles também podem atuar alterando a velocidade das reações químicas. Aqui mostrando mais uma vez, né, como que a temperatura interfere na atividade enzimática. Aqui, o substrato mostrando aquela relação chave-fechadura. Olha que interessante. Nesse trecho do gráfico aqui, ó, cada enzima procura o seu substrato. A partir desse ponto aqui, ó, todos os substratos estão encaixados nas suas enzimas, o que mostra que a velocidade da reação não muda mais. Os cientistas descobriram que nós podemos trabalhar com enzimas ou alterar a atividade das enzimas. Um dos fenômenos mais interessantes nesse aspecto a gente chama de inibição enzimática. Ela pode ser competitiva, quando a substância inibidora compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima, ou seja, essa substância se liga no sítio ativo da enzima, cortando aí o barato, a vez do substrato. Ou essa substância aqui, ó, o inibidor, ela se liga a qualquer outra região da enzima, desde que não seja o sítio ativo. Olha que legal aqui, ó, vocês estão percebendo aqui, ó, tá? O substrato foi trocado por outra substância, né? Tem um exemplo interessante, na verdade único, que é citado na literatura, que as bactérias, elas precisam transformar o ácido para aminobenzoico, PABA, ácido para aminobenzoico, PABA, numa vitamina chamada ácido fólico. Com esse ácido fólico, a bactéria produz a sua parede celular que lhe dá proteção contra tudo e contra todos. Se nós usarmos uma substância chamada sulfanilamida, ou nome popular, sulfa, ela tem a mesma estrutura do PABA e ela se liga a quem? A enzima, não deixando que o PABA se transforme em ácido fólico. Com isso, a bactéria não teria parede celular e ela ficaria bastante suscetível, vulnerável aos antibióticos.
Portanto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando a sulfa para enganar o que? A bactéria que usa quem? A sulfa como substrato no lugar do PAP. Nessa batalha, nós ganhamos, a bactéria leva a pior. Dentre os diferentes tipos de proteínas, nós também podemos falar das proteínas imunológicas de defesa. Vamos relembrar? É uma aulinha que a gente fala lá no primeiro ano, que fácil que vocês vão lembrar. Antígeno é toda proteína estranha que, ao entrar no nosso organismo, desencadeia a produção de anticorpos. Eles estão presentes aí na maioria dos parasitas. O pólen pode funcionar como antígeno, um determinado alimento que você come pode funcionar como antígeno, despertando uma reação alérgica. Mas relembre, o antígeno-chave vai despertar a produção de um anticorpo fechadura. Nós podemos colocar o nosso organismo em contato com determinados antígenos na forma de vacinas. Para isso, basta pegarmos o antígeno, fazer uma hidrólise ácida, deixá-lo atenuado ou enfraquecido e, assim sendo, injetá-los no organismo. Quando o organismo recebe o antígeno, ele desperta um processo de imunização ou imunidade, que é a produção de anticorpos. No Instituto Butantan, isso é feito com animais de grande porte, de preferência com bois, cavalos e porcos. Eles pegam os principais antígenos dos animais peçonhentos, fazem a diluição, inocula nesses animais de grande porte. Esses animais produzem os anticorpos e esses anticorpos prontos, extraídos do sangue dos animais de grande porte, são transformados em soros, antiofídico para cobra, antitetânico para tétano, antiescorpiônico para escorpião, antiaracnídico para aranhas e assim sucessivamente. Nós temos dois tipos de imunização, ou seja, a resposta do organismo a um antígeno. Ela é chamada de ativa quando no nosso organismo entra o antígeno. Com isso, nosso corpo produz o anticorpo. Ela pode ser natural, ou seja, você entra em contato direto, que nem agora. Eu posso pegar o coronavírus e o meu organismo vai tentar ativamente se imunizar contra ele. O legal da imunização ativa é que, primeiro, ela é lenta, ela é duradoura, ela não produz muito anticorpos, mas ela deixa as células de memória, que é o maior legado aprendizado do meu corpo, que vai ser usado para uma segunda, terceira, quarta ou milésima infecção. Então, o melhor da imunização ativa são as células de memória, que são linfócitos tipo B, chamado plasmócitos, que produzem anticorpos. A imunização passiva, ela é rápida, ela é curta, ela produz muito anticorpos, mas ela não deixa células de memória. Portanto, se eu quiser usar um mecanismo de prevenção, a ativa é melhor. Se eu precisar de um mecanismo de cura, de rapidez, fui picado por uma cobra, eu já preciso de anticorpos prontos, por isso que eu tomo soro. Aqui, de novo, né, um capítulo especial sobre as enzimas, né, mostrando que elas são catalisadoras. Elas são muito importantes, né? Alto grau de especificidade, elas são produzidas pelo meu organismo, elas participam das reações de forma segura, são eficientes, reduzem a energia de ativação, não intoxicam, não são consumidas durante uma reação, ou seja, uma amilase pode realizar a hidrólise do amido milhões de vezes, sem cansaço, sem reclamar, sem dor. No pain, no gain. Elas exigem condições de trabalho, pH, temperatura, concentração da enzima e do substrato.
O nome da enzima é muito relativo. Na maioria das vezes, o nome da enzima termina no sufixo ase. Aqui, só relembrando, o mecanismo chave-fechadura de alta especificidade das enzimas, tá? Isso aqui mostrando para vocês, olha lá. A enzima se liga ao substrato, o substrato é digerido, ele se desliga e ela volta aqui para repetir a mesma reação. Eu achei esse slide aqui, eu achei interessante, né? Ó, uma única enzima chamada catalase, que está lá no seu fígado, dentro dos peroxissomos, ela consegue inativar, decompor, destruir 5 milhões de moléculas de água oxigenada, que é o pior radical livre do nosso corpo. Tudo isso em 1 minuto, num pH em torno de 6,8. Veja tamanha competência, tamanha capacidade dessa enzima. Aqui mostra a importância das enzimas, né? Diminuindo a energia de ativação, acelerando a velocidade, gastando menos energia e menos tempo. De novo, se te perguntasse no vestibular quais são os principais fatores que influenciam a atividade enzimática, sua resposta seria pH, temperatura, quantidade de enzimas, quantidade de substrato e a presença de inibidores, fazendo a inibição que pode ser competitiva ou não competitiva. Bom, no demais, jovens, vocês podem ver. Agora façam os exercícios que estão lá no plural, vocês têm aula mínima, aula complementar, e se precisar, vocês falem comigo, tá bom? Abraços do professor Celso, tudo bem?